Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quarto domingo do Advento. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos às vésperas do Natal do Senhor. Desse modo, a liturgia deste quarto domingo do Advento acentua o tema da preparação, nos convidando a preparar uma morada digna para o Senhor Jesus que vem. Desse convite surge uma série de perguntas. Cabe a nós pensar e buscar responder a elas à luz da liturgia da palavra deste domingo. O que significa construir uma morada para Deus? Como deve ser essa morada? Como devemos proceder na construção dessa morada? Quem pode nos ajudar nesse processo de construção? Essas e outras perguntas vêm da liturgia da palavra e das leituras que nos apontam as respostas. Já vimos nos domingos que se passaram que o Advento é o tempo de preparação para o Natal, ou seja, a vinda de Jesus. Isso está bem claro para todos nós que estamos acompanhando a liturgia da palavra nas missas deste tempo. Porém, resta saber se estamos preparando corretamente essa morada. Se somos cristãos de fato, não sabemos, não podemos querer recebê-lo de qualquer jeito. Precisamos arrumar nossa casa porque ele vem para fazer morada nela. De que casa nós estamos falando? Não é a casa em que moramos, no sentido literal do verbo, mas a casa do nosso coração, onde Deus faz aí a sua morada. Esta, sim, precisa ser arrumada, modificada, preparada, de modo que ele não a encontre bagunçada pelos nossos pecados, pela nossa falta de fé e de amor ao próximo. Infelizmente,
Muita gente, influenciada pelo consumo que os meios de comunicação exaltam neste tempo, pensa que deve arrumar apenas a casa onde mora. Por isso vão enfeitá-la com luzes, flores, geladeira cheia, compram roupas novas, presentes para trocar na noite de Natal, mas se esquecem do principal: o coração, a alma, o ser interior, a morada interior. A casa está linda, pronta para receber as visitas para a ceia, mas o coração pode ser que continue o mesmo, sem revisão, sem confissão, enfim, sem conversão, despreparado e desarrumado. A casa poderá estar cheia na noite do Natal, mas o coração poderá estar vazio. Quantas pessoas nessa época se lançam nas compras, mas depois sentem um vazio enorme, sem aparente explicação. Dizem que não gostam dessa época porque ela traz lembranças passadas, de pessoas passadas, ou qualquer outra desculpa para justificar a tristeza de um coração vazio. Tudo isso pode porque não prepararam uma verdadeira morada para o Senhor. Não ouviram os apelos da palavra de Deus no tempo do Advento. Será que estamos preparando o coração ou somente a casa? Como podemos preparar o coração? O Evangelho desse domingo traz o sim de Maria. Antes, porém, há todo um processo de preparação. O anjo Gabriel vem para preparar no coração e no seio de Maria a morada de Deus. Maria, com o seu sim, passa a ser a arca da aliança, a casa de Deus, cumprindo a profecia do Antigo Testamento. De fato, na litania mariana se chama Domus Dei et Porta Coelis. Maria é a casa de Deus e a porta do céu. Deste texto que ouvimos, podemos extrair muitos ensinamentos para que possamos preparar a morada do Senhor neste Natal. Podemos nos colocar no lugar de Maria e sentir como se dá o processo de preparação. Foi dito no início do Advento que este tempo é similar a um tempo de gravidez. E é isso mesmo. No Advento, todos nós ficamos, ou deveríamos ficar, grávidos dessa presença de Deus em nós. É preciso que isso se revele nos nossos atos e na nossa preparação. Maria é uma mulher simples, comum, como tantas mulheres, como tantas pessoas, e Deus a escolhe para ser a mãe do Salvador. Deus age na vida de pessoas comuns. Por isso, não nos sentimentos e por isso não nos desanimemos, achando que Deus se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu dos seus filhos, como não se esqueceu de Maria e tantas outras pessoas. Maria levava uma vida comum, mas a partir desse anúncio, ela tem sua vida transformada. Como também São José, que ouviu o Senhor em sonhos, nas suas intuições mais profundas, e mudou de vida, mudou de opinião. Maria virou celebridade diante de Deus, mas não se aproveitou disso para se colocar como melhor diante de outras pessoas. Pelo contrário, seu sim representou o serviço a Deus. Quando dizemos sim a Deus e aceitamos receber no nosso coração o seu Filho Jesus, significa que devemos ser fiéis a Ele e fazer tudo conforme Ele nos pediu. Temos aqui o exemplo de Maria. Ela ficou insegura, sentiu medo, mas, encorajada pelo anjo, pela fé em Deus, aceitou, assumiu o compromisso e levou adiante até o fim o seu sim com coerência. Com esse texto do Evangelho de hoje, vemos que Deus entra na nossa vida, alegra-nos com a sua chegada, nos enche da sua graça e diz para nós que está sempre conosco. É esse sentimento que este tempo deve nos dar. Quem tem a certeza de que Deus está com ele, não desanima
e não se preocupa com o supérfluo, levando adiante o seu projeto e a coerência com o sim dado a ele. Isso não quer dizer que estaremos isentos de preocupações e de sofrimentos, mas quer dizer que ele nos ajudará a superar as preocupações e os sofrimentos. Basta confiar. Foi o que o anjo disse a Maria. Disse para não ter medo, que o Senhor estava com ela. Quem tem Deus na sua vida não teme e segue adiante. Agora, às vésperas do Natal, a liturgia da palavra nos traz esses ensinamentos, colocando diante de nós a figura de Davi, mostrando como devemos proceder para construir uma casa para Deus. Coloca também em destaque a figura de Maria, como exemplo de preparação para a morada de Deus. Maria não ficou preocupada com a casa, tanto é que seu filho Jesus nasce numa estrebaria. Ela se preocupou com o coração. Ali Jesus encontrou uma morada digna. É essa preparação que temos que fazer agora. Se ainda não tivermos feito, ainda há tempo. O que não pode acontecer é chegarmos ao Natal com a casa limpa e o coração sujo. Sigamos o exemplo de Maria e nos coloquemos diante de Deus, dizendo a Ele que aqui está o seu servo, sua serva, e que Ele faça em nós segundo a sua palavra. Ainda dá tempo, mesmo que tenhamos muitos pecados a serem corrigidos e perdoados. Para Deus, nada é impossível. Então, o que estamos esperando? Vamos dar logo nosso sim a Deus e abrir as portas de nosso coração para que Ele venha e nele faça a sua morada. Eis o grande apelo da liturgia deste quarto domingo do Advento e último domingo antes do Natal. A todos, uma quarta feliz semana do Advento em preparação ao Santo Natal. Louvado seja Cristo, sempre seja louvado.